Oi, oi, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o tema de hoje ele foi muito pedido lá no meu Instagram pelo pessoal aqui de Brasília que me acompanha. E era um tema que eu já queria trazer porque é uma prova que eu fiz e que quando eu fui fazer no primeiro ano eu não tinha muita noção do que ela era. Então eu tive a sorte de um professor vir conversar comigo, me explicar tudo certinho, como funcionava a prova e tudo. E eu quero compartilhar tudo isso que eu aprendi com vocês durante esses 3 anos, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida e tem muita gente que quando vai fazer o PAS 1 não tem ideia do que está indo fazer, não tem ideia do tão complexo que pode ser a prova em questão de tempo e tudo, porque é uma prova que a gente não está acostumado a fazer. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês, que vocês tirem as suas dúvidas. E qualquer coisa que eu não tenha explicado aqui no vídeo que você quer tirar sua dúvida, pode comentar aqui embaixo, ou então pode ir lá no meu Instagram e comentar também, que eu vou dar um jeito de responder vocês. Se eu não responder por aqui, eu respondo lá no meu Instagram via Story, que aí todo mundo já vê. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá. Tá, eu fiquei aqui falando sobre o PAS, mas o que é o PAS? O PAS é um programa de avaliação seriada. Ele é um processo seletivo que dá a possibilidade dos alunos ingressarem para a UNB de uma forma mais gradual e progressiva, porque ela é uma prova que você faz no final de cada ano do ensino médio. Então, no final do primeiro ano você tem uma, no final do segundo ano você tem outra e no final do terceiro ano você tem outra. Isso surgiu de uma alternativa que eles tiraram porque muitos alunos sofriam com o impacto de fazer um vestibular muito pesado no final do terceiro ano, que é o vestibular tradicional da UNB, porque antigamente só tinha duas formas de entrar para a UNB, pelo vestibular tradicional ou pelo Enem. Então, eles criaram essa outra alternativa, que é o PAS, que é para fazer com que os alunos não tenham esse baque lá no final do ano. Todo ano você vai ter uma prova e ela tá, digamos que por partes. No primeiro ano você só vai ver o conteúdo do primeiro, no segundo só vai ver o do segundo e no terceiro só vê o do terceiro. Você não vai acumulando tudo para poder fazer uma prova final e chegar lá e ver todo o conteúdo do ensino médio numa prova só. Ela é toda por partes e isso facilita muito quando o aluno vai fazer a prova. E ela é uma prova que ela não traz só o conteúdo programático que a gente vê na sala. Ela também traz uma série de obras interdisciplinares que faz a gente ter que pensar sobre o mundo, pensar sobre a gente, pensar sobre a sociedade, faz a gente ter que sair da nossa caixinha e realmente ir ver a visão do outro. E são obras desde literatura, desde textos, poemas, tudo assim, até documentários, vídeos, filmes, músicas. Então tem muita coisa que eles cobram no PAS e que vale super a pena dar uma olhadinha, porque as obras também ajudam muito você a ter uma visão não só do mundo melhor, mas ajuda também você a passar na prova. Então, um diferencialzinho que outras provas, outros vestibulares às vezes não trazem e que o PAS traz. Para você saber quais são as obras que você tem que estudar, você tem que entrar no link do Sebrasp, na parte que fala sobre o PAS. E eu vou deixar o link aqui embaixo, que é para vocês poderem já ir direto para a página. E é muito importante vocês ficarem de olho nisso, porque quando você entrar lá na página vai ter os subprogramas. E aí os subprogramas funcionam assim. Lá vai ter um número assim, subprograma 2017/2019. É o ano que você vai fazer as provas. Eu mesma era desse subprograma. Significa que o PAS 1 eu fiz em 2017, o PAS 2 em 2018 e o PAS 3 em 2019. Então, se você vai fazer o PAS esse ano, a primeira etapa, então o seu subprograma vai ser subprograma 2020/2022. Porque você vai fazer a primeira etapa em 2020 e só vai fazer a terceira etapa lá em 2022. Então sempre se atente a isso, porque senão você pode acabar entrando no subprograma errado e ver os dados errados, as notícias erradas. Então sempre fica de olho nisso. Porque é nesse subprograma que vai sair edital, vai sair matriz de obras, vai sair o link para você se inscrever na prova, vai sair os gabaritos, vai sair as provas depois que vocês fizerem. Literalmente sai tudo nesse subprograma e você tem que ficar de olho nele para você não se perder. E se você tiver com preguiça de ler a matriz para saber quais são as obras que você tem que estudar e tudo para o seu subprograma, lá no meu Instagram tem uns destaques com as obras de cada etapa que vocês têm que estudar. Então é só entrar aqui na descrição que o link do meu Instagram também vai estar, porque as outras formas de saber as obras é olhando a matriz lá, ou então procurando pela internet mesmo. E para facilitar, eu já coloquei lá no meu Instagram para quem quer.
E aí também vocês têm que ler o edital, porque nele tá quando é a data das inscrições, quando é o dia da prova, que normalmente sempre muda, quando sai tudo, e se eles forem mudar as datas também, eles vão mandar um novo edital nesse mesmo link do subprograma. Então sempre fiquem de olho, porque é muito importante vocês não perderem nada do que está acontecendo, para vocês não ficarem perdidos depois. E eu tô aqui que falo dessas obras e tudo, e aí tem muita gente que fala, mas eu já tô estudando o conteúdo da escola, será que vai dar tempo de estudar essas obras? E será que elas realmente são importantes? Sim, gente, elas são muito importantes, porque a maioria das escolas que já trabalham voltadas para o PAS mesmo, que já tem essa noção de que o PAS é um vestibular que os alunos vão fazer, eles já incluem no conteúdo do ano inteiro algumas obras que é para poder ajudar os alunos, porque são muito importantes essas obras. Se vocês forem pegar as provas antigas e forem comparando, cada ano que passa eles estão aumentando o número de questões sobre as obras. Tem aproximadamente 40% da prova sobre essas obras, então é muito importante você estudar. Claro que não vão cair todas as obras que eles colocam lá, mas é importante você saber pelo menos um pouco de cada, fazer uma análise realmente delas. Porque se você consegue responder as questões sobre as obras, praticamente 40% da prova você já tem. Então é muito mais fácil você conseguir tirar uma nota boa, porque você já vai ter um estudo maior sobre aquelas obras, já vai saber do que elas estão falando e vai ficar mais fácil para você responder qualquer questão sobre elas. Porque se você for fazer a prova sem saber as obras direito, vai ter questão que eles vão falar, sei lá, em tal música ele usou tal instrumento. Como é que você vai saber se você não escutou a música, se você não analisou? Ou então chega lá e fala que tal texto é referente a tal escola literária. Você só vai saber se você tiver estudado realmente. Então é muito importante você estudar, porque tem questões que são muito bestas, que você olha e fala, nossa, é só isso, mas só quem sabe é realmente quem estudou a obra, porque você não pode falar que em tal música tem tal instrumento se você nunca escutou a música, né? Então fiquem ligados, estudem as obras, que elas são muito importantes também para você tirar uma nota boa nessa prova. Uma coisa que eu tinha citado, mas que é importante ressaltar, é que a banca que realiza essa prova é o Sebrasp, e eles têm uma metodologia que é muito importante a gente ficar de olho, que é para saber o que pode fazer e o que não pode. E essa metodologia é aqui, uma questão errada anula uma questão certa. Isso significa que, se você fez lá uma questão e errou ela, você, além de perder essa questão, você perde uma que você já tinha acertado. Mas não fiquem com medo, porque não é todas as questões da prova que são assim. Você não precisa ir já com a paranoia de que, meu Deus, eu vou me dar muito mal nessa prova, que não é assim. A prova ela é dividida em 4 tipos de questões, tipo A, B, C e D. A tipo A é a que vocês têm que ter mais cuidado, porque se enquadra nessa metodologia de uma errada anula uma certa, porque são as questões de certo e errado. E por que eles fazem isso logo nas questões de certo e errado? Porque a chance de você acertar é de 50%. Então, se você chuta uma questão dessa, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Então, para evitar o chute nessas questões, eles colocaram essa metodologia de uma errada anula uma certa. Mas fiquem tranquilos, porque se você estudar, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, que você consegue responder sim. E é só ir na mentalidade de que você só vai responder o que você sabe, porque isso no final pode aumentar muito a sua nota, você responder só o que você sabe, porque você não vai perder tantas questões. Tá, agora vamos lá para a questão de tipo B. As questões de tipo B são aquelas que você precisa fazer cálculos. E na hora que você vai responder no gabarito, ele vai ter lá uma coluninha com as centenas, com as dezenas e com as unidades. Aí você vai colocar lá, digamos que o número deu 150. Aí você vai colocar na centena 1, na dezena 5 e na unidade o 0. Se deu um número que tem vírgula, ele vai falar assim, multiplique por tanto ou despreze o que está depois da vírgula, caso exista. Ele sempre vai dar uma opção para você não ter que colocar número com vírgula ou dar número quebrado. Então ele sempre vai dar opção. E aí se a resposta der, sei lá, 2, então você vai colocar na centena 0, na dezena 0, na unidade 2. Você sempre tem que preencher todas as casinhas.
Então, sempre ficar de olho nessas, e essas questões, elas não tiram nota de você. Se você errar, não tem problema, a sua nota não vai mudar, mas se você acertar, a sua nota aumenta. Então, é sempre bom você dar uma olhadinha nessas questões, fazer com calma, porque elas podem aumentar a sua nota, mas se você errar também não tem problema, a sua nota vai ficar a mesma coisa. As questões de tipo C são aquelas de múltipla escolha, e no PAS elas vão de A até D. Nessas questões, se você errar, você perde 0,333 da sua nota. Não é tanta coisa, mas se você errar muitas questões de tipo C, acaba diminuindo em muito a sua nota. Então também fica de olho nisso. Só responde as que você realmente sabe. E as de tipo D são aquelas discursivas. Eles podem cobrar textos, gráficos, desenhos, qualquer coisa. Na minha mesmo, nas três, eu dei muita sorte, né? Tipo, nas três eles pediram gráfico. Um era de física, o outro era de matemática e tinha um outro que eu não lembro o que era. Ah tá, o outro era de química, mas não era tanto um gráfico, era mais desenho. Então, eles sempre variam um pouco. E nessas questões, se você errar, você não perde nada. É igual as de tipo B, você não perde nada. Só que qual é a vantagem dessas de tipo D? Qualquer coisa que você escreve lá, você já consegue ganhar um pouco da nota se fizer sentido. Então, uma dica que eu dou, se você não faz ideia do que está pedindo, você vai lá e tenta fazer algo que se encaixa ali naquele momento. Um exemplo, na minha primeira etapa, era sobre densidade, e aí ele deu 3 copinhos e deu 3 desenhos, e deu a densidade de cada um. Aí tinha que fazer um cálculo lá, só que eu não sabia o cálculo, eu não lembrava na hora, porque eu estava muito nervosa. Então eu só peguei os desenhozinhos, coloquei em cada um em lugares aleatórios, e eu acabei ainda tirando 1/3 da nota. Ou seja, algum lá eu acertei, então eu acabei ganhando 1/3 da nota. No segundo ano, era sobre óptica. Aí quando eu peguei a prova, tava lá. Essa questão era bem fácil, só que para vocês verem como é o nervosismo. Quando eu peguei, eu não fazia ideia do que era para fazer, mas depois que eu fui olhar em casa a mesma questão, eu falei, nossa, só era isso. Porque eles colocaram uma vela de um lado, de cabeça para baixo, e uma vela em pé do outro lado, e tinha um negócio reto assim no meio. Qual era a lógica do dever? Você pegar as pontas dessa vela, juntar nesse meio aqui e expandir para outra vela, fazendo como se fosse o reflexo. E aí em cada lado você ia colocar a direção que a vela tava. Se essa tava para baixo, a direção dela era para baixo, e se essa tava para cima, era para cima. A única coisa que eu não fiz foi dizer a direção das velas. Só que quando eu olhei para aquilo, eu falei, tem uma vela aqui, um ponto no meio, eu vou juntar aqui e vou abrir pro outro lado. Eu fiz isso na maior inocência porque eu realmente estava tão nervosa que eu nem sabia o que eu tinha que fazer. Só que eu ainda acabei tirando, acho que foi quase a nota inteira, foi uns 2/3 da nota. Então, se você não faz ideia do que é para fazer naquela questão, você inventa, sei lá, faz qualquer coisa, mas que tem um pouco de lógica ali na hora, porque você vai conseguir tirar 1/3, 2/3 da nota, e isso já ajuda muito, porque as questões de tipo D não é todo mundo que tem coragem de fazer. Tem gente que olha para aquilo e fala, nossa, o que é isso? Mas não precisa ter medo dela, porque se você errar, você não vai perder nada. Então, se você pegar a prova e ver lá que você tem que desenhar um gráfico, sei lá, fazer qualquer coisa, tente fazer, porque qualquer nota ali que você ganhar já é válido para aumentar a sua nota final. Na prova do PAS também, além das obras e das questões dos conteúdos que a gente vê na escola, também tem 10 questões de língua estrangeira que você pode escolher entre inglês, espanhol ou francês, e tem também uma redação, que todo ano a gente nunca vai sabendo que é o mesmo assunto, porque não é uma dissertação todo ano igual é no Enem, todo ano pode variar. Na minha primeira etapa era uma narração, na minha segunda etapa era meio que uma carta, e na terceira etapa era uma dissertação argumentativa. Então, tipo, mudou muito de um ano para o outro. E tem anos que na terceira etapa é uma carta, aí na primeira é uma narração. Então, vocês sempre fiquem de olho, porque todo ano pode mudar. E um truque para você saber escrever sobre esses outros assuntos, além de grudar no seu professor de redação para ele poder te ensinar os macetes, os truques, como que é a estrutura de cada uma, você também pegar as provas antigas, as redações antigas e ficar olhando, ó, esse ano ele cobrou carta, então vou lá e tento fazer essa redação. Nesse outro ano ele cobrou narração, vou lá e tento fazer. E sempre ir tentando fazer várias redações de vários gêneros textuais, porque no final pode te ajudar muito você chegar lá na prova
e não ser pego de surpresa porque, sei lá, você não sabe escrever uma carta. Então, treine esses outros gêneros além da dissertação, porque no PAS não cai só dissertação, cai muitas coisas também. O PAS, ele é um processo seletivo, então ele tem as suas regrinhas para seguir durante esse processo. E são 3 as principais. A primeira é que para você fazer a terceira etapa, obrigatoriamente você tem que ter feito a segunda etapa, mas não necessariamente tem que ter feito a primeira, porque a primeira etapa ela é opcional. Só que se você faz a primeira etapa, é uma nota que você já tem a mais e que lá no final você tem uma chance de conseguir entrar justamente por ela. Porque tem muita gente que não faz a primeira etapa ou porque não conhece a prova, ou porque ninguém avisou, ou então porque realmente não queria, achou que só precisava fazer a partir da segunda etapa, mas que lá na frente vai lá e por causa de um pouquinho assim não consegue entrar. Então, a minha dica é, se você está no primeiro ano, já vai se organizando para poder fazer o PAS 1, o PAS 2 e o PAS 3, porque a nota do PAS 1 pode mudar muito a sua vida. Não é só porque ela só tem peso 1 que ela não tem importância. Ela das 3, ela é a que tem menos notas, só que é uma nota que pode fazer muita diferença lá na frente. Tá, a segunda regra é que a redação ela é somada às 3 notas que você tem no final, e essa soma tem que dar mais do que 21 pontos. Ou seja, a sua redação da primeira, da segunda e da terceira etapa tem que dar uma somatória maior que 21 pontos. E dentro dessa regra também tem que você não pode zerar a redação do PAS 3. Se você zera essa, você automaticamente já está eliminado do processo todinho. Então, sempre ficar de olho para você não fugir do tema, porque se você fugir do tema já é zero na hora, nem adianta chorar. Então, sempre fique de olho, porque além de ser esse somatório, tem isso de que na terceira etapa você não pode zerar. E outra coisa que não pode zerar, que já é a terceira regrinha, é que você não pode zerar a língua estrangeira na terceira etapa. Se você zera a língua estrangeira na terceira etapa, você também automaticamente já está desclassificado, você já está eliminado do processo seletivo. Então, se você zera na primeira etapa, ok, você consegue recuperar nos outros 2. Mas na terceira etapa, você não pode zerar em hipótese alguma. E isso acaba até assustando um pouco, porque eu fiquei com muito isso na cabeça. E aí, no segundo ano, eu não zerei, eu negativei, que ainda é pior, né? Eu fiquei com -2 em estrangeira. Porque eu tava com muito disso de zerar, eu tava com muito medo. Porque eu sempre fiz simulados, e aí teve em 2 simulados no PAS 2 que eu negativei língua estrangeira. E aí eu fiquei com muito medo e acabei negativando também na prova, de tanto que eu fui com essa carga de, meu Deus, eu não posso negativar. Então, sempre fiquem com isso na cabeça que não pode, mas também não fiquem loucos, paranoicos, porque se vocês ficarem com isso na cabeça toda hora, vocês vão acabar pirando, vão acabar dando um PT lá na hora, então não fiquem tão preocupados assim, porque se você acabar zerando, você ainda tem outros processos seletivos para poder fazer, você ainda tem o Enem, você ainda tem o vestibular tradicional da UNB, então não fiquem achando que se você não conseguir entrar pelo PAS é o fim do mundo, porque ele não é a única opção. Tem o Enem, tem o vestibular, na minha sala mesmo tem muita gente que entrou pelo Enem, então não precisa ficar com essa paranoia de que só tem o PAS, eu preciso passar por ele. Porque não tem outros processos também. Provavelmente o preço para fazer a prova esse ano vai estar o mesmo que foi o do ano passado, porque eles não têm esse costume de mudar tanto que na minha primeira etapa e na minha segunda eu paguei 120 e na terceira etapa eles já colocaram para 118. Então provavelmente esse ano continua sendo R$118. Não mudou muita coisa, né? A gente ficou reclamando, só que só mudou R$2 e no final das contas R$2 dá nem para comprar um pão de queijo, dependendo do lugar que você tá. Mas enfim, uma dica que eu dou é vocês juntarem esse dinheiro a partir de agora, porque assim você não tem que tirar 118 lá no final do ano, não sei de onde, porque às vezes pode ficar até pesado para você conseguir esse 118 de uma hora para outra. Só que o PAS ele tem o processo de isenção também, você pode tentar pedir isenção, que é não pagar esses 118. Você consegue provar isso se você mostrar que é baixa renda. Então, se você consegue provar que você é baixa renda, você não paga esse valor. Só que, mesmo assim, você junta o dinheiro, porque quando abrir o processo lá para você tentar a isenção e você não conseguir, pelo menos você já tem o dinheiro, você não vai deixar de fazer a prova por falta do dinheiro. Então, começa juntando de agora, quando abrir o processo para você tentar a isenção, você tenta. Se você não conseguir, você já tem o dinheiro. Se você conseguir, você já tem R$118 para fazer alguma outra coisa.
Então fiquem ligados nisso. E uma forma de conseguir a isenção, que foi como eu consegui, é com o número do CRAS, que é o Cadastro Único. Então se você tem, já procura, já vai deixando guardado tudinho para quando você for precisar, você não ficar igual um doido procurando, porque isso no final vai te ajudar muito, você vai economizar R$ 118. Mas mesmo assim, junta agora, se você não conseguir, você já tem o dinheiro. E uma última dica que eu dou antes de terminar esse vídeo é que tem um Instagram chamado Tudo Sobre o PAS UNB, que para quem está querendo estudar as obras mais a fundo, eles são uma salvação. Porque eles têm apostilas sobre as obras e sobre redação também, ajudando a fazer redação, como melhorar a sua nota em redação e tudo, mas o foco hoje aqui é sobre as das obras. Eu tenho uma aqui em casa do PAS 3, que eu usei no ano passado, e nela vem a análise da obra, dependendo do tamanho da obra, se ela for muito curtinha, vem a obra também, vem questões sobre as obras, vem o gabarito delas e cada questão eles respondem e explicam o porquê que aquela questão é daquele jeito. Então você sabe porque errou, porque acertou, e isso é super válido. E eles sempre colocam também no final de onde eles pegaram essa análise, para se você quiser assistir um documentário que eles pegaram ou ver o texto mais a fundo, você também consegue pegar. E a qualidade dessas apostilas é muito boa. A desse ano tá incrível. Se vocês entrarem no Instagram deles, vocês vão ver como tá muito linda. Eles mudaram a forma de encadernar essas apostilas que, meu Deus, eu queria estar fazendo PAS só para poder ter essa apostila, porque ela é muito linda. Eu fiquei de cara quando eles lançaram. Então, se você quer comprar, quer adquirir, eu vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo, que é para vocês poderem conversar com eles e poderem comprar, porque realmente vale muito a pena. As obras eles comentam tudo certinho, é uma análise bem profunda mesmo. E essas questões que eles pegam são de provas antigas, então ajuda muito porque eles pegam questões já com o nível que o Sebrasp cobra, o nível que o PAS traz pra gente ter que analisar e tudo. Então você já vai pra prova sabendo como que eles podem cobrar tal obra. E isso ajuda muito porque você acaba conseguindo estudar todas. Eles sempre colocam um cronograma no início da apostila, que é para você marcar qual obra estudou, qual obra você já fez dever, qual obra você já revisou. E isso ajuda muito quem quer realmente estudar pro PAS, quem quer ter uma chance de entrar para o UNB, porque essas apostilas são, sério, são de Deus. Essas apostilas não têm cabimento. Elas ajudam de uma forma assim que, meu Deus, eu só usei elas no PAS 3 porque foi o único ano que eu tinha dinheiro realmente para poder comprar. Então, e me ajudou muito. Foi o ano que eu tirei a minha maior nota, que eu fiquei, cara, como eu consegui tirar isso? Então, se vocês querem realmente estudar pro PAS, entrem no link que tá o Instagram do Tudo Sobre o PAS UNB e conversem com eles, tirem dúvidas, lá tem tudo explicadinho também sobre o PAS. Então, qualquer coisa é só entrar lá, conversar com eles, pedir a sua apostila. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou trazer um vídeo trazendo dicas de como estudar pro PAS, dicas que eu usei e que me ajudaram muito. Vou contar um pouco sobre as minhas notas e tudo, porque para mostrar para vocês que as dicas realmente ajudam, que não é só questão de falar, vou trazer minhas notas que é como um resultado para poder mostrar como aquilo funciona de verdade. Então, se você já ficou curioso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder esses próximos vídeos, porque as dicas são muito boas e ajudou não só a mim, mas todo mundo que estava perto de mim, que estudava junto comigo, acabou ajudando também. E é isso. Um beijo, eu vou ficando por aqui. Se você tiver gostado do vídeo, curte e comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!